Olá, boa tarde. Muito obrigada, Estela e Gui, toda a audiência. Eu sou a Paula, como a Estela comentou, eu estou aqui a convite da Liga, que tem apoiado o Grupo Companhia de Talentos num projeto que a gente tem feito muito interessante no CT Labs, né, que eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a live hoje, às 15h45, que são as startups que o Grupo Companhia de Talentos, com o mega apoio da Liga, né, nós estamos acelerando. E eu estou muito feliz e honrada com esse convite de ser mediadora desse painel com essas mulheres incríveis, como a própria Estela, né, comentou. Então, agora a gente vai começar a falar sobre esse tema tão importante de liderança feminina, né? A gente sabe que as mulheres correspondem a mais de metade da população brasileira, porém, no mercado de trabalho e nas posições de liderança, principalmente, a gente não tem essa representatividade, né? Então, estou muito feliz de discutir esse tema com essas mulheres que eu admiro muito. Então, acredito que, para começar, é importante que elas se apresentem. Quer começar, Marli? Muito obrigada. Ativar aqui. Obrigada, Paula. Um prazer também, uma honra estar com vocês. Eu sou Marli Parra, sou uma executiva, comecei a trabalhar desde os 17 anos, trabalhei em diversas empresas multinacionais, cresci na minha carreira, me casei, tive filhos, hoje tenho netos, e hoje eu trabalho, sou sócia, né, da iRame Investimentos XP, junto com meu filho, mas também participo de diversos conselhos de empresas, então hoje já estou na carreira de conselheira, também batalhando para que a gente consiga colocar mais mulheres nos conselhos, e faço parte do IBGC, do CEBEDES e de outras instituições também, vários chapéus aqui. Olha só, hein? Já vamos começando a ver com que nível de mulheres nós vamos conversar. Lídia, quer seguir a apresentação? Olá, boa tarde a todos, todas. Obrigada pelo convite, a Liga Ventures, ao Guilherme, obrigada, Paula, por estar mediando. É um grande prazer estar aqui participando nesta tarde com vocês. Bom, sou Lídia, sou presidente do Grupo SEIB. O SEIB é uma empresa fundada em Brasília, no Distrito Federal, fundada por duas mulheres, a doutora Janete Vaz, a doutora Sandra Costa, que, assim como eu, são farmacêuticas bioquímicas de formação, duas empresárias, né, que criaram a empresa que hoje está há 37 anos no mercado. Eu fiz minha carreira quase toda no SEIB, sou mineira, mas me mudei para Brasília há 22 anos, entrei no SEIB em 99 como trainee, e eu digo que o SEIB cresceu e eu cresci junto. Cresci junto em todos os aspectos, pessoais, profissionais. Me casei em Brasília com que era meu namorado na universidade e tive meu filho em 2007. Tenho um filho adolescente, o Lucas, de 14 anos, e hoje lidero o grupo como presidente desde 2014, vai fazer quase 8 anos. É com grande desafio, não só de liderar o crescimento da empresa, expansão geográfica, mas, sobretudo, também sendo protagonista em temas como diversidade de gênero, liderança feminina, conseguindo também inspirar esse exemplo aí para outras mulheres e outras empresas e corporações neste nosso país. Mais uma vez, obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Luciana, quer seguir agora com a sua apresentação? Olá, Paulo. Olá, meninas. Primeiro, obrigada a todo o time da Liga. É uma honra representar as Ligninas aqui, Estela. Então, obrigada pelo convite, pela participação desse painel com uma temática tão importante, tão urgente. Eu sou Luciana Leão, Head de Marketing aqui na Liga Ventures. Eu trabalhei durante bastante tempo, 14 anos, no mercado corporativo, especificamente no marketing de produtos. Saí para fazer uma imersão no ecossistema de inovação no Canadá, onde dei mentoria para prioritariamente empreendedoras que queriam desenvolver seus próprios negócios em ecossistemas e em comunidades como a Comunitec, universidades no Canadá também. Depois, voltando para o Brasil, tive o feliz encontro com a Liga, comecei como gestora de aceleração, trabalhando ali na interseção entre startups e corporações, e hoje estou na cadeira de Head de Marketing. Muito obrigada de novo, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse papo.
Incrível. Bom, então vamos lá, gente. Acho que para começar, eu queria entender, perguntando para a Marli, como que ela enxerga, né? Qual o papel e o impacto da diversidade de gênero em inovação? Olha, Paula, não diria apenas em inovação. Inovação, é claro, né, tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com o pensar e imaginar, né, novos negócios. E claro que a diversidade é extremamente importante. Nós precisamos pensar na questão de diversidade e inclusão como negócios, e não como uma boa ação, né? Mas sim como negócio. Se nós temos a população, 50% são mulheres, né? 55% às vezes são mulheres, então nós temos que pensar nesses consumidores e consumidoras. Então, quando você olha para uma consumidora, você precisa também pensar no produto e serviço para ela. Então, as empresas precisam parar de pensar que a equidade de gênero é uma boa ação. Não se trata de boa ação, se trata de estratégia de negócios. E quando você pensa em estratégia de negócios, a inovação está ali, né? É dentro de toda a nossa percepção, né, criação e estratégia, né, do planejamento desse negócio. Perfeito. Muito importante mesmo a gente discutir sobre isso, né? Porque quando a gente fala sobre empresas, né, não é uma questão de só inovação, né? Perpetuidade e relevância do negócio, sem dúvida. E quando a gente... Acho que sempre bom também entender sobre óticas, né, e diferentes perspectivas. Você quer trazer algum complemento, Lídia? Sim, acho que Marli colocou muito bem, né? E é a forma que eu sempre coloco. Muitas vezes as empresas estão preocupadas em buscar consultorias de inovação, metodologia ágil, e tantas outras ferramentas importantes e relevantes que nós temos mesmo que trazer para dentro das organizações. Mas o que eu digo sempre é que se você tem um time diverso, se você tem pessoas de diferentes culturas e, sobretudo, né, sim, mulheres, homens trabalhando junto, independente de quais áreas, e eu digo isso sempre, é muito importante a gente ter essa representatividade em todas as áreas da organização. Naturalmente, você está criando dentro da empresa um ambiente propício à criatividade, propício à inovação, que isso vai ser fomentado diariamente, de forma espontânea e de forma genuína. E aí sim vem o que Marli colocou muito bem, nós temos 55% da população de mulheres, a sua empresa vai conseguir desenhar produtos que sim cheguem a 100% da população. Nós atuamos no segmento de saúde, né, no setor de saúde, e eu falo isso sempre, o setor de saúde, a grande decisora, né, do consumo em saúde dentro dos lares e dentro das casas são as mulheres, né, porque as mulheres que muitas vezes estão cuidando da família, cuidando do marido, dos filhos, do pai, da mãe, né, a mulher já tem esse espírito cuidador, né, de cuidado nato. E eu digo sempre, quem define, né, 80% do que vai ser consumido em saúde no Brasil são mulheres. Então, as empresas de saúde, isso serve para outras empresas também, tem que ter esse olhar atento, principalmente porque quando eu conheço muito bem o meu cliente, com certeza eu vou ser muito mais assertivo no desenho de produtos, de serviços. Isso torna a empresa mais competitiva. Além, sim, de eu ter um ambiente dentro onde, de fato, eu consiga ter as pessoas muito mais motivadas, engajadas, né, sentindo orgulho do que estão fazendo, porque sabem que esta é uma preocupação da empresa também, né, a preocupação com a igualdade social, em reduzir a desigualdade social no país. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido, né, muito falar, não só no Brasil, mas no mundo, né, isso é um grande desafio global. E eu digo sempre que, na realidade, nós temos que, de fato, estar praticando isso todos os dias dentro da organização. Não dá para ser só discurso, nem só marketing, nem só para mostrar, né, o resultado ali para o mercado, né, ou para fazer marketing, mas, de fato, olhando genuinamente de forma estratégica dentro do negócio, o quanto eu vou estar trabalhando toda a representatividade de homens e mulheres dentro da organização. Maravilha. Luciana, como você percebe a evolução da pauta de diversidade de gênero nos últimos anos? Legal, Paula. Só complementando
a questão anterior rapidinho, dos pontos muito bem levantados da Marli e da Lídia. Um estudo recente da McKinsey, de 2020, aponta que organizações na América Latina que possuem equidade de gênero em posições executivas têm 14% mais chances de superar a performance dos seus concorrentes, o que significa um ganho concreto, financeiro, inclusive. Então, a diversidade não pode ser mais uma pauta adjacente, mas ela precisa estar ali entre as prioridades das organizações e lideranças dessas organizações. Em relação especificamente à evolução dessa pauta nos últimos anos, acho que, sem dúvida, houve bastante progresso, há muito o que se fazer, mas a gente conseguiu perceber um fortalecimento no movimento em prol da equidade de gênero, né? Vários movimentos foram se fortalecendo ao longo do tempo, o amadurecimento também da sociedade, do mercado consumidor, que demanda cada vez mais um posicionamento das instituições em relação a questões de inclusão, a medidas de inclusão, e isso tem um efeito positivo. A gente vê que cada vez mais setores público e privado adotam iniciativas para a adoção de medidas inclusivas. E, por último, e eu acho que talvez, do meu ponto de vista, o mais importante, é a disseminação de conhecimento sobre o que significa a pauta equidade de gênero, por que ela é importante, não só nas organizações, mas na sociedade como um todo. Vai lembrar que nós crescemos dentro de uma sociedade patriarcal, e que, na maioria das vezes, a nossa educação formal e informal, ela é orientada à perpetuação desses padrões. Então, despertar para essas desigualdades não é um processo fácil. Inclusive, reconhecer que nós sofremos e também protagonizamos, muitas vezes, episódios machistas. Né? Um exemplo que eu trago, pessoalmente, quando eu iniciei a minha jornada profissional, há 14 anos atrás, eu atribuía muito das faltas de reconhecimento, até questões mais graves de assédio em todos os seus tipos, determinados por um comportamento inadequado, único e exclusivamente meu. Né? O que significava que não importava quais os esforços que eu empregasse para a melhoria individual, que as respostas eram sempre as mesmas. E esse é um despertar muito importante, porque você percebe que por mais que quando você tem essa consciência do seu contexto, você percebe que definitivamente algo está errado e que não necessariamente é com você, né? Que talvez existem variáveis que o seu comportamento ele acaba não mudando. E isso também gera um efeito de encorajamento das mulheres, que tomam consciência sobre esse contexto e começam a adotar medidas de mudança. Então, acho que essas são as principais evoluções desses últimos anos. Muito bom, muito bom. É uma aula, né, gente? Já estou aqui aprendendo cada vez mais. Incrível. Marli, como que você tem visto, né, essa evolução nos últimos anos, né? Porque o que a gente tem que falar muito é que algumas pessoas falam ainda se precisa falar sobre mulheres na liderança, né? E a gente tem um estudo da GV que fala que 67% das empresas não tem mulheres na diretoria, né? Então, como que você vem enxergando essa evolução? Então, Paula, eu comecei a trabalhar mais próximo desse assunto em 2012, eu era diretora da Ernst Young, e nós começamos a fazer esse trabalho nos Estados Unidos e ele acabou sendo cascateado para todas as unidades. E ali nós começamos um trabalho interno, né, também de equidade de gênero, de aumentar o número de mulheres dentro da organização, em todos os níveis. Montamos também, eu criei o programa Winning Woman, que é um programa de fomento ao empreendedorismo feminino, que aí é um outro senão, né? O empreendedorismo para as mulheres ele é muito mais difícil, mais complicado, a mulher não gosta de sociedade, ela não gosta de tomar crédito, esse risco, então ela acaba sendo menos empreendedora mesmo, né? Ela não vai para grandes empresas, ela não monta grandes empresas. Mas eu sei que desde 2010 começamos a falar sobre esse assunto, agora com o ESG, né, com o Environmental Social Governance, o social ele é olhado com mais cuidado, né, e as empresas precisam ter esse comprometimento, esse compliance em relação à sigla ESG, mas eu sinto que a gente ainda está muito longe, muito longe, porque a cada crise a mulher é a primeira a perder o emprego.
né? E na pandemia isso aconteceu muito forte em todos os países. Nós sentimos isso, temos números para isso. E quando a gente olha para o topo da pirâmide, né, na base da pirâmide está cheio de gente. Uma vez eu dei uma entrevista para a editora Abril, e era um jornalista da Exame, e eu disse para ele isso, que realmente as mulheres não tinham espaço dentro das empresas. Ele falou assim, você me desculpa, mas eu estou olhando aqui do meu lado, só tem mulher aqui na editora Abril. Eu falei assim, tá bom, na base da pirâmide está cheio de mulher, mas vai subindo para você ver como está, né? E realmente o topo da pirâmide é muito pequeno, muito restrito só para os homens. Em conselhos, então, o que nós vemos hoje, para cada 10 homens, tem 2 mulheres dentro de um conselho. Então, ainda tem um longo caminho. Realmente, a gente precisa falar disso, precisamos discutir bastante a equidade de gênero, da importância, e uma coisa que a Lídia falou que é muito, muito importante, não só a equidade de gênero, mas também estilos de vida, classe social, localização geográfica, tudo isso tem que ser estudado e você precisa ter essa equipe diversa para que você possa realmente ter todas as respostas e conseguir fazer com que a empresa cresça. Perfeito, né? O que mostra, o que a gente fala muito, é o que mostra o sucesso de uma cultura inclusiva, é essa pluralidade, né, do quadro de liderança, não só de mulheres, né, de todas as regiões, enfim, porque é muito importante ter isso não só na base, como no topo da pirâmide. Lídia, quer complementar? Bom, complementando, né, o que elas falaram, acho que a gente ainda tem, sim, um longo caminho a percorrer. Acho que, infelizmente, né, isso que já foi citado, a cada crise a gente regride, tem um retrocesso, a gente vinha, eu digo que até 2019 com um vento, né, de vento em popa, e infelizmente com a pandemia nós vimos o quanto as mulheres, mais uma vez, foram muito mais penalizadas. Sim, porque na hora, né, tantas perderam o emprego, mesmo as que não perderam o emprego, a jornada fica muito mais pesada, crianças em casa e online, então isso tudo acaba pesando muito mais para a mulher. Muitas mulheres empreendedoras que têm nos seus negócios pequenos e que também na pandemia fecharam seus negócios. A gente tem um fator que eu acho que tem que ser muito trabalhado ainda no nosso mercado, é a questão do acesso ao crédito para as mulheres, para as pequenas empresárias, microempresárias, o quanto isso é muito mais difícil, e sim, porque são mulheres, né? Não adianta, existem outros motivos, mas o motivo de ser mulher é muito mais difícil. Mas você nunca foi executiva, mas você nunca teve nenhuma empresa, é a sua primeira empresa que você está abrindo. Infelizmente, a gente viu o quanto isso ficou claro durante a pandemia, o quanto pequenas empresárias, microempresárias tiveram dificuldade de acesso a crédito, com isso tiveram que fechar suas empresas. Então, acho que, infelizmente, a gente retrocedeu neste período de pandemia, e acho que é um ponto aí de pauta muito importante para a gente estar olhando para frente do quanto a gente ainda tem a seguir. Acho também que há, sim, ganhos, né, que nós tivemos nos últimos anos e que estão aí, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é o que a gente falou de conhecimento, né? Disseminar conhecimento, falar sobre o tema. Isso é muito importante, sim, e também trazer os homens para essa discussão. Isso tem sido um ponto que eu tenho colocado muito, em muitos dos fóruns que eu participo, de onde eu falo, vamos trazer os homens, porque hoje são eles que estão no topo da pirâmide. Hoje são eles que estão, de fato, definindo, promovendo e decidindo quem chega à alta liderança das organizações, aquelas empresas que vão ser apoiadas, que vão ser patrocinadas pelas grandes empresas, né, que muitas vezes as mulheres estão lá. De novo, vou dar o exemplo aqui nesse ponto do setor de saúde, né, o setor de saúde que naturalmente é um setor que emprega entre 80% a 90% de mulheres. Por quê? Muito pela formação dos cursos, não só medicina, enfermagem, psicólogo, bioquímico, biomédico, tem sim, né, a característica do serviço de saúde, de ser muito mais, a mulher ter muito mais as habilidades, né, a sensibilidade do cuidado, da empatia, isso atrai muito as pessoas para o setor de saúde. Então, nós temos isso, né, o setor de saúde hoje emprega entre 80% a 90% das mulheres. Quando a gente vai para a liderança média, às vezes você até encontra nas
nas empresas 30%, 40%. Alta liderança, isso cai para menos de 15%, essa é a nossa realidade. Um setor onde a gente tem 80% de mulheres trabalhando, por que na hora que você vai para o topo, nós encontramos tão poucas mulheres? E, infelizmente, muitas das mulheres que estão no topo, na alta liderança, são empresárias, são fundadoras dos seus negócios. Mas quando a gente vai, de fato, para executivas, né, assim como nós que estamos aqui, são pouquíssimas. Então, realmente, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer aí, que estamos no início, desbravando, mas ainda no início dessa caminhada. Com certeza, e temos muito pela frente, né? Eu acho que o processo todo vem de evolução nesse cenário, tem índices positivos. Acho que a pandemia, como vocês realmente comentaram, impactou esses números, né? O índice de mulheres, né, que acabaram perdendo o emprego ficou muito mais evidente. Mas agora, o que eu queria entender, e vou aproveitar para perguntar para Marli, como que ela enxerga o papel das corporações nesse fomento da universidade, da diversidade, desculpe, da representatividade, né? Porque tem um papel, né, das organizações nesse caminho. Sem dúvida, é extremamente importante, e nós vemos que isso vem acontecendo, né? Muito mais em multinacionais. As empresas brasileiras familiares demoram um pouco mais para começar esse processo, mas existe um problema seríssimo, que é o cuidado com a cultura antes de você começar esse trabalho de diversidade, né? Se a cultura não estiver pronta e se todos não estiverem de acordo com aquele processo, você não vai conseguir incluir. Você pode até colocar em risco a vida dessas pessoas, mental mesmo, né? Então, quando você vai fazer um programa de diversidade e inclusão, trazer mais mulheres, trazer outros, os diversos, né? Como a gente fala, os negros ou os deficientes, você precisa cuidar muito da cultura da empresa para que elas sejam bem recebidas. Não dá para você simplesmente trazer as pessoas sem se preocupar com essa inclusão. A inclusão precisa ser muito bem cuidada, né? Eu faço parte também, sou presidente do conselho da Talento Incluir, que é uma empresa de inclusão, né, de deficientes. A Talento agora começou também um trabalho de 50+, que é mais um problema que a gente vê no mercado, né? Por exemplo, eu tenho mais de 60 anos e tive que me aposentar da Ernst Young. Estava no auge da minha carreira, mas lá aos 60, e muitas empresas multinacionais são assim, aos 60 anos você tem que se aposentar. E hoje, aos 60 anos, nós estamos ainda com muita energia, com muita motivação para continuar trabalhando. E você vê muitas pessoas ainda, não só mulheres, mas também homens, que aos 60 estão com todo o gás, mas não existe muito espaço, né, para essa terceira idade, digamos assim. Então, é preciso abrir a cabeça das pessoas, não só no topo da pirâmide, naquela corporação, mas também em todos os níveis, porque se você incluir e um gerente lá de fábrica não estiver de acordo com aquele programa, ele pode colocar em risco tudo que a companhia está fazendo. Então, é muito, muito importante que todos estejam de acordo. Se a empresa perceber que tem um grupo que não está de acordo, precisa trocar, ou precisa treinar, precisa reciclar para que ele possa participar desse novo programa. Obrigada, então, incrível mesmo. Eu não consigo imaginar, Marli, quando eu vejo um cenário desse, de achar que independente da garra e da vontade de vocês contribuírem, como é que a gente deixa e pode perder a oportunidade de aprender com vocês, né? Eu acho que tem toda uma questão do legado que vocês fizeram e do que vocês ainda estão fazendo. Então, essa questão de idade, eu acho que qualquer tipo de discriminação ou de separação não faz o menor sentido, né? A gente precisa muito de um ambiente diverso. Se eu puder continuar, só um minutinho, falando da iHub Investimentos também da XP. A XP é muito criticada porque só tem homens, realmente no mercado financeiro é natural, isso meio que naturalmente aconteceu. Mas hoje a gente já vê mais mulheres entrando nesse mercado de trabalho e também como clientes.
mas o maior número é de homens. Os homens que investem e os homens que trabalham com finanças. A mulher está entrando aos poucos, mas você tem alguns setores que você precisa se esforçar muito mais para poder atrair, não só as colaboradoras, mas também as clientes. Daí o mercado financeiro é o mais complicado, eu diria. Sem dúvida, e nós ainda no mercado de recursos humanos, né, como consultoria, temos um ambiente mais predominante feminino e nós temos o trabalho também de incluir os homens para focar mesmo nesse ambiente diverso, né, porque ele tem valor. Não é uma questão de já temos, então não temos uma questão, não, temos outra, temos a inclusão dos homens, né? A gente não está aqui para levantar uma bandeira específica, a gente está aqui para dizer a importância desse time plural, né? Você quer complementá-lo? Quero sim, Paula. Eu acho que eu dou a mão aqui para a Marli, porque a Liga está inserida dentro de um mercado de tecnologia e inovação, onde a predominância ali é masculina. Então, acho que é fundamental a gente conseguir ter isso na pauta de prioridades dessas lideranças e também criar um ambiente propício, como a Marli bem falou, para receber, né, as pessoas de uma forma realmente inclusiva, né? Sobre o papel das corporações, eu gostaria de pontuar dois. Assim, eu vejo um papel econômico importante. A gente sabe que aproximadamente 50% dos lares brasileiros eles são sustentados por mulheres, e com a igualdade salarial, o ganho econômico para toda a sociedade seria considerável, né? Porque elas teriam maior poder de compra. Então, o interessante é que o Fundo Monetário Internacional ele estima que o PIB global ele cresceria em 35% se a gente tivesse igualdade de gênero nas relações de trabalho. Então, não é só um ganho para as corporações, que a gente já falou que eles existem, são evidentes, mas é um ganho econômico para toda a sociedade, né? E o papel social, que eu mencionei anteriormente, é que uma vez que esses grandes players eles se movimentam no mercado, então XP, Ciência de Talento, SEIB, se movimentam no mercado em busca de ações de inclusão, buscando por diversidade, eles têm o potencial de influenciar toda a sua rede, toda a sua cadeia de valor, né? A partir do momento que eles se tornam referência e benchmark para outros players. Então, existe o ganho financeiro, o impacto econômico e o impacto social para a pauta de diversidade e inclusão. Incrível. E eu queria já aproveitar para falar para a Lídia, né, para além dela comentar essa questão do papel das corporações, contar também como funciona, né, no seu negócio, no seu dia a dia, né, que exemplo você consegue trazer do seu negócio como um todo, e principalmente quando a gente olha os resultados, né, se você consegue trazer para a gente números do trabalho que você vem fazendo à frente, né, uma mulher na presidência. Bom, pegando a continuidade aí, né, da última fala da Luciana, quando ela fala da importância da gente influenciar, eu acho, né, influenciar a sociedade, influenciar outras corporações, organizações, e é uma coisa que eu uso muito, né, no meu dia a dia, muitas vezes com os meus líderes, né, com os meus gestores, que eu falo sempre, a gente fazer benchmark, a gente está olhando, né, as boas práticas de outras organizações, elas sempre enriquecem a gente, e eu digo... Eu falo muito isso, né? Assim, quando falam, não é possível, é difícil você ter um programa de diversidade que ele aconteça de verdade, efetivamente dentro da empresa, que você consiga de fato ter as mesmas oportunidades, oferecer as mesmas oportunidades para homens e mulheres, independente do gênero. Eu digo, o SEIB é um exemplo de que é possível sim fazer, é possível acontecer. Então, assim, de fato, empresas que dizem, é muito difícil, é difícil mesmo, né? É difícil, até porque, como vocês colocaram, a gente vem de uma cultura patriarcal, né? No mundo e no Brasil, isso também é muito arraigado em muitas regiões, né, diferentes também. A gente vive num país que é um país continental, com uma diversidade, com uma heterogeneidade muito grande e com culturas muito diferentes e culturas, a depender da região, muito arraigadas, né? Eu estou no Mato Grosso hoje, estou em Cuiabá.
Nós compramos um laboratório aqui, o maior laboratório do estado do Mato Grosso, em 2019. Aí, quando eu chego aqui, a cultura, né, do Mato Grosso, ela é muito diferente da cultura do Sudeste, da cultura do Sul, né, a cultura do Nordeste. E eu digo que em todas elas, né, não estou dizendo de um ou de outro, em todas elas a gente tem, sim, né, a cultura machista muito forte. No Brasil todo nós temos. E uma coisa que nós fizemos, falando um pouquinho da nossa experiência, foi, a gente sempre falou de diversidade, né, de equidade de gênero, de forma muito natural dentro do SEBIN, até porque isso de fato aconteceu de forma muito natural, empresa fundada por 2 mulheres, né, e que nunca viram nenhuma dificuldade, nenhum problema em ter as mulheres e promovendo as mulheres, né, e eu digo que todas nós, e casamos dentro do SEBIN, tivemos nossos filhos, né, e a gente no SEBIN, a gente de fato sempre fez tudo junto, né, quando eu tive meu filho, a gente estava montando uma plataforma de automação, uma esteira totalmente automatizada, que a Siemens, foi um modelo que a Siemens montou no SEBIN, foi o primeiro laboratório da América Latina a ser instalado com os engenheiros da Alemanha, dos Estados Unidos, e tudo isso acontecendo, e eu tendo meu filho na maternidade, acompanhando, né, e podendo também celebrar a minha conquista pessoal e a conquista pessoal do SEBIN. Agora, isso acontece de forma genuína na empresa. E claro que com o crescimento da empresa, os desafios foram aparecendo. Eu digo que a gente também foi conhecendo o que é esse nosso país e muitas vezes as dificuldades das outras empresas. Nós compramos outras empresas e outros laboratórios e que aí sim são empresas que vêm de culturas de 40, 50 anos, laboratórios que têm mais de 50, 60 anos de existência. E quando a gente chega nessas empresas, o que a gente vê? Aí assim, a gente vê o que a gente vê na maioria das empresas brasileiras. Realmente, você chega aí, muito homem, liderança, né? Muitas vezes só masculina. O que nós fizemos? Nós criamos um programa de diversidade em 2018 para todos os pilares de diversidade, incluindo o pilar de geracional, de dados. Nós temos esse pilar com indicadores e o pilar de gênero. Nós colocamos para cada um desses pilares, a gente coloca, assim, indicadores e metas. Mas vocês têm metas? Temos metas. Né? Elas são atreladas, sim, à avaliação de performance dos nossos executivos e dos nossos líderes. Elas estão na agenda principal de toda a nossa alta liderança. Só vai funcionar nas empresas se esse for um compromisso da alta liderança. Não adianta isso acontecer só no nível operacional ou no nível da liderança média. Isso tem que ser um compromisso da alta liderança. Porque assim a gente vai conseguir disseminar para toda a empresa. Agora, quando a gente fala de diversidade, né, de gênero, um pouco do que eu falei da essência do SEBIN, da gente fazer de forma muito natural e genuína, isso é cultura. E isso você tem que cultivar e disseminar todos os dias, porque é isso que faz, de fato, as coisas acontecerem na empresa. Porque isso que a Marli falou, né, é nítido a gente perceber, por exemplo, quando a empresa foi crescendo, o quanto, se esta cultura da equidade não tivesse realmente disseminada para toda a empresa, nós não conseguiríamos dar continuidade a ela. Então, hoje o SEBIN tem 77% de mulheres no seu quadro, 74% de liderança feminina. É isso que nós dizemos que é o grande diferencial para outras empresas do setor de saúde. Mas com indicadores, com métricas que a gente acompanha por área, por região, em toda a empresa. Hoje a gente tem quase 6 mil funcionários em todo o Brasil e todas as nossas áreas têm esse monitoramento. Incrível. E é muito isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar processos e ferramentas para conseguir chegar nos resultados que vocês chegaram, né? Luciana, conta pra gente como que é na Liga, né? Como é que é a experiência de vocês nesse sentido? Legal, Paula. Hoje na Liga nós temos 54% dos leaders, que é como a gente chama, né, de mulheres. E em relação a papéis de liderança, nós somos 40%, considerando os sócios fundadores. É bem acima da média de mercado, como eu falei, a gente está inserido num mercado que é predominantemente masculino, mas ainda assim a gente tem a percepção de que pode fazer mais. E em relação a isso, a gente tem um RH muito atento, consciente e atuante para a questão de equidade de gênero nos nossos processos seletivos, mas para além disso, né, é óbvio que a gente é uma equipe bem menor comparado com os números que a Lídia acabou de falar, de 6 mil funcionários, o que torna o processo, obviamente, um pouco mais fácil.
Mas, acima de tudo, a gente tem os sócios fundadores também muito comprometidos com a questão de equidade de gênero, não só nas contratações, mas nas questões salariais, de movimentações, de formação de novas líderes, o que é fundamental, porque, como também já foi dito aqui anteriormente, para que essas medidas elas sejam abraçadas por todo o time, é necessário ter essa priorização do board, de quem está liderando a empresa. E gostaria de reforçar aqui sobre o movimento que a gente criou, o Movimento de Mulheres da Liga, o Movimento Ligninas. Ele é um movimento cujo objetivo é ser um espaço de discussão das nossas iniciativas. E não só de discussão, mas um espaço de acolhimento, de escuta, de compartilhamento de conteúdos, de informação, e também discutir formas de tornar a Liga mais inclusiva. Então, hoje essas são as medidas que a gente tem aqui na Liga. Muito bom. Marli, quer complementar, contando da experiência de vocês? Quero sim. Bom, a XP, a Hub XP, como uma empresa de investimentos, também na área de tecnologia, como também na área de tecnologia, é muito mais predominância de masculina. Mas a gente trabalha muito o ESG, tem trabalhado bastante a sigla ESG e aumentado o número de mulheres dentro da empresa. Mas uma coisa que eu acho extremamente importante quando nós falamos de equidade de gênero e diversidade e inclusão também, é você não apenas olhar para dentro da empresa. Então, a gente fala muito na diversidade e inclusão 360 graus, né? O que é o 360 graus? É você olhar para dentro, ter todos os seus programas de diversidade e inclusão, de crescimento, de liderança, inclusive, mas também olhar para os seus fornecedores, para os seus clientes, para todos os terceiros que você contrata, toda a comunidade com a qual você se comunica, né, onde você está inserido, com esse olhar de diversidade e inclusão. Então, contratar fornecedores e olhar para o fornecedor. Será que aquele fornecedor também tem um programa de diversidade e inclusão? Será que ele é íntegro? Se ele tem compliance? Porque a maioria das empresas vai olhar apenas o compliance, né, ou se a empresa está legalmente funcionando, pagando seus impostos, mas não olha para essa questão de propósito, né? De todos os propósitos da empresa e os programas que as empresas fazem. Então, tem que ter esse olhar 360, é extremamente importante, porque só assim a gente vai conseguir influenciar o mundo todo, né? No nosso caso, o Brasil todo, pelo menos, a gente consegue influenciar ao nosso redor, com quem nós estamos nos relacionando, e olhar para todos e tentar influenciar. É uma maneira de você influenciar, dizendo para aquele fornecedor, olha, você não tem um programa de diversidade e inclusão, por isso eu não vou te contratar. Quando você tiver, você volta e você vai ser contratado. Então, com isso, você vai influenciando todo o restante, né? É muito importante, eu acho. Sem dúvida, esse exemplo é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem grandes bancos, né, e corporações não fazendo negócio com empresas que não têm mulheres na liderança, como prêmio sobre isso, porque é o pouco do que a Lídia comentou, né? Às vezes tem que ter meta, tem que ter um objetivo para chegar lá, né? Tem que ter um primeiro passo, porque senão fica lá todo mundo é responsável, fica aquela corresponsabilidade, ninguém assume e toma a rédea, né, desse negócio para que essa transformação aconteça 360, como você comentou, Marli. É incrível mesmo, todos os comentários. E aí eu queria voltar, né, e perguntar para a Lídia o que ela enxerga como os principais desafios, né, que ela tanto pode ser do que você vem encontrando no SEBIN, como no negócio como um todo, na inclusão e desenvolvimento de lideranças femininas, né? A gente sabe que a gente tem cenários desafiadores de mulheres que têm uma remuneração, né, às vezes 30% menos que homens, como que a gente consegue enfrentar, né, e acabar com essas diferenças? Eu acho, né, como eu disse inicialmente, que a gente tem aí um longo caminho ainda a percorrer, a trilhar. Acho que de fato, sendo protagonista, né, como eu disse inicialmente, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, de fato, conversar, discutir, mas, sobretudo, eu acho que influenciar. Eu acho que o trabalho, Marli faz isso, né, bastante, e tem feito muito proativamente também a discussão a nível de conselho, né, e acho que isso é muito relevante, porque, como eu disse, não adianta, as coisas vão acontecer na hora que a gente tiver
mulheres no topo podendo, de fato, decidir em maior número, né? Porque senão a gente vai ficar aí, né, de fato, nadando contra a corrente, né? Porque o número é muito desigual na alta liderança. E aqui, quando eu estou falando de alta liderança, estou falando desde conselhos de administração das grandes empresas, né, presidentes, CEOs e diretorias executivas. Então, eu acho que, de fato, uma ação que a gente tem que ter e de forma muito forte, muito ativa, é trazer estes homens para essa discussão. Daí não basta só estar discutindo, eu acho que de fato, conseguindo trazê-los para o compromisso. Né? Eu acho que a gente tem que trazer esses homens e essa alta liderança para este compromisso, sim, com metas, com indicadores, para que a gente consiga mudar esse quadro daqui para frente. Acho que as mulheres já estão, né, muito preparadas, em muitos casos, em muitas empresas, nós temos mulheres, inclusive, muito mais preparadas, né, do que homens, mas acho que também a gente discutiu o quanto as barreiras invisíveis, né, aquela história mesmo, né, do telhado invisível, né, onde você tem ali, você vai subindo, né, na carreira, mas chega um determinado momento, você bate no teto, você não está vendo por quê. Ele está ali, né? E eu acho que essa discussão, eu acho que isso, e aí estão as ações, onde sim, os RHs, né, os líderes das empresas, tem que estar olhando, né? Eu digo que a gente tem que olhar aquilo que não está aparecendo. Por quê? Porque os problemas, eles continuam, eles estão, os vieses inconscientes, eles estão dentro das nossas organizações, porque o número não muda, né? Eu digo sempre, a gente está aqui falando, a gente está discutindo, a gente está fazendo painel, não é, Lu Marli, há quantos anos que nós estamos falando, né? E quando a gente vai para os números, né, infelizmente, eles mudaram muito pouco, né? E nós não podemos demorar mais 50, 100 anos, né, para conseguir mudar essa realidade hoje. De novo, quando a gente está falando de colocar as mulheres, né, em maior número na liderança das empresas e nas altas lideranças, nós estamos falando nós representamos 55%, né, da população brasileira. Esse 55% só vai, de fato, conseguir ser inserido melhor no mercado, ser mais reconhecido, né? É fato que nós ainda temos, né, empresas que sim, né, têm uma remuneração diferente de homens e mulheres, né? Muitos olham para mim e falam assim, não, Lídia, isso não acontece mais. A gente olha para os programas de remuneração, isso não acontece mais. Claro, as grandes empresas não acontece mais porque não pode estar lá escrito no plano de cargo e salário, né, como nós já tivemos anteriormente, né, a diferença ali por cargo ou mesmo por nível, mas hoje o que acontece? A gente tem uma remuneração ali, um plano de cargos e salários, mas muitas vezes os homens conseguem chegar no nível mais alto, mais fácil do que as mulheres. Então, nessa hora, eu tenho sim mulheres, às vezes, com as mesmas competências, às vezes até em cargos diferentes, em níveis diferentes, com as mesmas atividades, com as mesmas funções, com as mesmas responsabilidades, mas como estão em níveis diferentes ali no plano de cargos e salários, a mulher está ganhando menos do que o homem. Isso é uma realidade. Então, acho que, de fato, é a gente colocar aí, né, na nossa, como eu já citei e repito, isso tem que pauta para estar na nossa agenda principal. Assim como nós temos lá as nossas metas lá de faturamento, de receita, de EBITDA, né, de tantos indicadores que a gente tem de NPS, né, o indicador lá de equidade de gênero e de diversidade, ele tem que estar, né, com o mesmo peso e com a mesma relevância. Perfeito. Acho que você trouxe um ótimo compilado, né, dos desafios. Eu não sei se a Luciana ou a Marli querem acrescentar com algum outros desafios que ela enxerga para a gente conseguir trabalhar. Olha, eu acho que o propósito ele veio, né, para dentro das empresas e muito para o bem. Isso realmente é algo que a gente percebe tem acontecido. As empresas têm pensado mais nisso, se tem discutido muito mais, né?
essa questão do propósito e da importância de você ter uma visão menos capitalista, né? Que até hoje sempre foi aquela coisa do vou acabar com o meu concorrente, né? E hoje já não, hoje já se fala um pouco desse capitalismo consciente. Isso, para mim, é muito importante, que as empresas tenham esse propósito e façam programas que não estejam somente voltados para você, para margem e para dinheiro, e para crescer, né? Mas sim também para uma sustentabilidade da empresa, para a reputação da empresa, e com isso você consegue construir uma sociedade muito melhor. Então, todos esses pontos, né, que a Lídia comentou, você olhar a questão da salarial, olhar os recursos humanos, se todo mundo está ganhando igual, se você não tem diferenças, olhar também para dentro do NPS, né, colocar todos esses pontos, todos esses targets dentro de uma empresa para que ela possa ter essa resposta. Boa. Paula, vou complementar aqui rapidinho. Concordo super com o que a Marli e a Lídia falaram, inclusive uma aula. Na verdade, a gente está falando dos estereótipos sobre a liderança, que é um outro desafio que a gente tem, né? Então, a Lídia falou sobre os vieses inconscientes, né? Os vieses inconscientes aí, principalmente dos recrutadores, eu acho que reforçam esses estereótipos, porque quando a gente pensa numa liderança feminina, via de regra vem um estereótipo de uma liderança emocional, afetiva, frágil. E o paradoxo disso é que liderança de sucesso, para a maioria das pessoas, vem um estereótipo de comando, de segurança, de firmeza, via de regra vinculada a figuras masculinas. Então, e os vieses inconscientes faz com que, no processo de seleção, a gente reforce, né, as pessoas reforcem esses estereótipos quando olham uma mulher se aplicando para uma vaga de liderança, e parece que as coisas não fecham, porque no nosso imaginário, no imaginário da maioria das pessoas, vem uma imagem de um homem branco, né? Então, o que acontece é que os processos eles vão ser enviesados, ainda que de forma inconsciente, partindo das nossas crenças, valores e da perpetuação daqueles modelos que a gente falou, patriarcais. E um outro ponto, só para fechar muito rápido, é a autossabotagem e o medo de falar, né? Eu sei que eu trouxe aqui alguns dados, eu gosto do tema, estudo, e queria só trazer mais um dado rapidinho. Um estudo recente do LinkedIn mostrou que as mulheres têm uma propensão 20% menor de se candidatar a uma vaga do que os homens, e só se candidatam quando elas se acham preenchendo 100% das qualificações, enquanto os homens se candidatam quando eles preenchem 60% das qualificações. O que isso significa? Né? É aquela chamada síndrome da impostora. Então, a gente tende a existir muito, né, e querer preencher todos os requisitos para se sentir confortável de sentar numa mesa e discutir, de pleitear um papel de liderança. Então, essa conjuntura de obstáculos faz com que o cenário seja realmente intimidador e o caminho um pouco, ou bastante, mais árduo, né, para as mulheres chegarem aos cargos de liderança. Muito bom. E de verdade, Lu, de acordo com os dados da Bain Company, né, a ambição feminina de crescer dentro das empresas é mais ou menos similar à dos homens, né? Então, a ambição existe, agora tem essa autossabotagem, enfim. Então, cabe a nós aqui, a gente já está finalizando o painel, o que eu mais acredito é na rede de apoio. Então, o que eu queria pedir para vocês nesse final que a gente tem é se vocês possam dar um conselho, o que vocês diriam para essas mulheres, né, que estão almejando esse cargo, ou mesmo para quem está nessa posição para formar essa rede de apoio. Eu queria ouvir cada uma de vocês. Vou começar pela Marli, e aí depois a gente tem aí os 5 minutos para finalizar. Vamos lá, Marli? Obrigada. Vamos lá. Eu acho importantíssimo numa carreira, primeiro, que a gente realmente pense na sua autoestima. Você tem que ter uma boa autoestima, né? Você tem que trabalhar muito isso com você. E para isso, para que você possa também fazer isso dentro da própria empresa, o ideal é você ter sempre 1 ou 2 padrinhos, uma madrinha e um padrinho, procurar um coaching, sabe? Busca 3, 4 pessoas com você, que você se identifica, que você tenha empatia, peça realmente que essa pessoa acompanhe a sua carreira e acompanhe a sua evolução e o seu comportamento. E aponte nos momentos que você não estiver trabalhando da forma correta, né? Muitas vezes nós temos comportamentos, às vezes, diferentes, todos nós, homens e mulheres, e nós precisamos ir corrigindo, né, os nossos erros ali e aperfeiçoando o nosso trabalho. Isso é extremamente importante. Então, acho que
Peça, sabe, conselhos, né? Busque as pessoas dentro da empresa que possam te ajudar. Obrigada. Lídia, o nosso tempo está acabando, mas queria muito te ouvir. Bom, eu acho que fazendo, né, trazendo muito mais essa discussão, né, para o nosso dia a dia, conscientização, sim, sensibilização, e acho que muito foco, né, que nós mulheres tenhamos foco para olhar para frente, abrindo esse caminho. A gente sabe que as barreiras existem, mas hoje nós temos aí muita gente para ajudar a abrir esse caminho. Então, que as mulheres estejam pensando sempre que sim, funciona. Se tem dia que está mais difícil, busque uma amiga, uma colega, uma outra inspiração sua, né? Nós temos uma rede hoje muito grande e que quando eu olho para a geração que vem depois de mim, né? A minha geração, eu olho para cima, eu tenho algumas referências, são muito poucas, né? Eu cito sempre a doutora Jair, a doutora Sandra, Marli, que está aqui, Luísa e outras, são poucas, mas a minha geração, essa geração que vem depois de mim, já vai ter um número maior. Então, olhe para essas inspirações, olhe para estes exemplos, né? E siga em frente, que o caminho aí ele é longo, mas a gente junto vai conseguir, sem dúvida alguma, reduzir um pouco essa desigualdade. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina. Luciana? Fechar com chave de ouro, hein? Nossa, que responsabilidade. Eu acho que minha dica, assim, né? Claro, o que as meninas já falaram, acho super importante não se isolar. Infelizmente, essa é uma luta ainda de várias mulheres, a maioria delas, então procurar mentoras, né? Conversar com outras mulheres que atingiram o que você almeja. Isso não vai impedir que você encontre seus próprios obstáculos, mas vai te ajudar a se preparar melhor para eles. E confiar no seu próprio julgamento, não terceirizar a avaliação do quanto eu sou boa ou ruim a toda e qualquer pessoa, mas conhecer e confiar nos seus pontos fortes e também entender e traçar um plano de aperfeiçoamento para os seus pontos a desenvolver. Humildade intelectual é fundamental, mas sem síndrome de impostora, porque nós somos merecedoras dos espaços que nós conquistamos. Então, essa é a minha dica. De novo, obrigada pelo espaço, foi muito bom, foi realmente uma aula estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Lídia, Marli e Luciana, mais uma vez. Foi muito incrível. Queria agradecer também a audiência que está aqui nos assistindo. Vai aparecer uma pesquisa na tela para vocês responderem, mas é muito importante saber que o evento continua, então fiquem aqui, né? Ainda está rolando o evento, tem mais uma parte. Então, Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais. Obrigada, tchau, tchau.